143. Devemos acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhadas de uma atuação infeliz e fatal? Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo. Razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada do pretérito. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos que considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham as demonstrações de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão, nem sempre sincera, dos que devassam um mundo oculto. 146. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas de sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alçando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina, que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. 147. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencanar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para a outra. Aí no mundo,
sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imagina um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos de sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos. 148. O que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnam e se sindicalizem para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos. Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios, correto? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero da vida abandonada na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões da materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos toda a nossa atividade do mundo com a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. 149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos seus entes amados que o procederam no além-túmulo. Se a sua existência terrestre foi apostolado do trabalho e do amor de Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocadas pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbadas fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. 150. É possível que os espíritos venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade,
e do amor dos que vivem na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura. Quando à noite no túmulo houver descerrados aos olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Na cremação, faça-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu os tolos vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para a sensação de existência material. 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada. Em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis, quase sempre em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas. Nesse particular, porquanto somente com seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. 153. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sobre os perigos que o ameacem? Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem-intencionado, sem a empoderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnaram por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa gravada por tormentos pavorosos em virtude de suas decisões tocadas de suprema rebeldia. Suicidas a quem continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente, anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuram o olvido criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela característica de falso heroísmo.
de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. 155. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer. Muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor sempre sublime na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ida de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. 156. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? De um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte. No desenvolvimento de seus trabalhos comuns na Terra e, frequentemente, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Eis o motivo por que tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorrem grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra. Por quantas impressões que trazem do mundo não lhes permite a percepção dos mentores elevados, das mais altas esferas espirituais. 157. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Isso é possível, não quando querem, mas quando o mereçam, mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essas circunstâncias se faz acompanhar do mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para que se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídicas na Terra, razão pela qual, nesse instante, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. 158. Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo seu desafeto dentro da situação da invisibilidade? Isso é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se nesse mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da eversão e da vindita implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com interino esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. 159. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? As chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza,
não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto senão na pauta de sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. 160. Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra em seres femininos e masculinos? Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto a criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberam cumprir os seus deveres do plano das dores e das dificuldades materiais. Dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos com esses ou aqueles traços característicos estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos, embelezando as próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se então, nessas ou naquelas condições, em perfeitos executores do desígnios do Eterno. Arte. A arte, o artista e a missão, educação do artista, o gênio, o psiquismo dos artistas, recordações do infinito, os grandes músicos, os espíritos e os valores artísticos, disciplina da emotividade, o gênio e o mal, enriquecimento artístico da personalidade, arte antiga e arte moderna. 161. O que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, na sua manifestação suprema de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitórios e perecíveis para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. 163. Pode alguém se fazer artista tão só pela educação especializada em uma existência? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas,
é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações de espontaneidade. 164. Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatendendo ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo por que a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa aprender a grandeza de sua visão espiritual na paisagem do futuro. 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos de vida espiritual antes de sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. É que, em vista de sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia das inconsiderações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos exercícios nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. 166. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão só pelos valores de sua vocação, traduzem suas obras alguma recordação da vida no infinito? As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constitui um traço das belas entrevistas no além, pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem um modelo humano, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações, perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem das vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia. Portanto, são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde eles extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. 167. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser influenciados por lembranças de uma existência anterior?
Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nascem do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momento de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões às ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidade e outras que o artista do mundo está longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências respiratórias e purificadoras. E é crescendo nos seus últimos domínios da perfeição e da beleza que a alma envolve para Deus, enriquecendo-se de suas sublimes maravilhas. 169. A emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições da técnica realizadora. Essa aquisição, porém, não o exime de necessidades do progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância do sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões ou anulados em desvios dolorosos, porquanto, acima de todas as consequências propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar de sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. 172. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? A arte envolve com os homens e será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que, se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais distante da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam apoiando o domínio transitório da futilidade e da força.
Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Afeição, simpatia e antipatia, amizade, instituto da família, famílias espirituais, chefe espiritual, afinidade no plano invisível, casar ou não casar, manifestações de sensibilidade, a cólera, o remorso, o ciúme, autoeducação nos problemas sexuais. 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia e a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. 174. Poderemos obter uma definição da amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigos verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes. 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vista ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução redentora que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins, aos poucos edificantes, na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina.
com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. 177. As famílias espirituais possuem também um chefe? Todas as coletividades espirituais estão reunidas, em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as afinidades no interesse material, que podem dissimular a verdadeira posição moral de personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora de vontade dos seres humanos? O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo dos valores das missões que regeneram e santificam. 180. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva, dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? A indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza de suas expressões educativas. 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. 182. O remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é interstício para a luz, através da qual recebem o homem cooperação indireta dos seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. 183. Como se interpreta os ciúmes no plano espiritual? O ciúme propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo,
pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendestes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço de autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores, a vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fá-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente da viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros os fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre a angústia sexual do mundo, a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!